Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Das contas da Termalistur continuamos sem ter sinal, apesar de já terem passado os prazos legais para a sua aprovação e de as mesmas já deverem estar, portanto, disponíveis no site da empresa. Seja como for, estou certo que quando as contas vierem, muito teremos para conversar sobre a atividade das termas. Portanto, vamos falar esta semana de um acaso simpático. Todos sabem o empenho que tive em que houvesse referendos para a extinção de freguesias levada a cabo pelo último governo. Várias vezes na Assembleia Municipal os propus. Também academicamente tenho andado a trabalhar sobre essa mesma matéria. Pois bem, esta semana tive uma surpresa. O deputado António Filipe, deputado do Partido Comunista Português, publicou uma tese de doutoramento sobre os referendos locais. Uma tese que honra São Pedro Sul e que me faz sentir orgulhoso por ter tido a intuição de perceber a importância do referendo local nestas matérias em São Pedro Sul. E se me permitirem, não serei eu agora a falar, mas serei eu a ler António Filipe. A primeira referência à realização de um referendo ao abrigo da Lei nº 621 diz respeito a Covelo de Paivô, freguesia com pouco mais de 300 habitantes, que se situa a cerca de 30 km da sede do Conselho, São Pedro Sul, e a cerca de metade da sede do Conselho limítrofe, Arouca. Foi essa a razão invocada para a sua desanexação que, de acordo com os debates realizados no Senado e na Câmara de Deputados, correspondia à vontade das populações. O processo legislativo de desanexação teve início no Senado em 10 de fevereiro de 1914, mas a lei só foi publicada em 16 de fevereiro de 1917, sem que tivesse havido qualquer referendo. Em 22 de junho de 1917, o senador Paes de Almeida interpelou o ministro do Interior a propósito do referendo que se iria realizar daí a 2 dias na freguesia de Covelo de Paivô, chamada a pronunciar-se sobre a sua permanência no Conselho de São Pedro Sul ou a sua transferência para o Conselho de Arouca, cuja Câmara Municipal, a de São Pedro Sul, contestava a desanexação. O senador solicitava ao governo que tomasse providências para garantir a segurança e a liberdade de escolha dos eleitores, dado que era a primeira vez que se procedia a um ato daquela importância. Na resposta, o ministro recusou interferir no ato referendário, mas garantiu que o governo ia presenciar o ato, dado tratar-se de um ato que revestia de grande importância e que pela primeira vez se realizava. Acontece, no entanto, que a 30 de julho de 1917, a Câmara dos Deputados recebeu um telegrama da Câmara Municipal de Arouca informando que o referendo havia sido anulado por sentença da Auditoria Administrativa de Aveiro, que validou outro referendo, efetuado no dia 15 de julho, em conformidade com a lei. Prevaleceria, assim, a integração em Arouca, a que ainda hoje pertence. Esta história, que é de facto marcante, tinha também uma conotação jocosa. O general Menezes, que era um general natural de Lamego e que vivia na casa que é hoje da família Madanelo na Ponte, a propósito desta desanexação, que muito custou em orgulho aos sampedrenses, mas seguramente beneficiou agentes de Covelo de Paivô na proximidade ao seu novo concelho, gozava então com as autoridades locais da época, dizendo: Covelo? Coviste-lo? Ora, graçola à parte do general Menezes, que tinha muitas e era poeta satírico, esta passagem mostra que em São Pedro Sul se fez história. E pese embora esta história parecer contra o Conselho, a verdade é que esta história fez prevalecer a vontade de uma população.
da população de Covelo de Paivô. E outros governos houve que não respeitaram esta proposta. E já agora em São Pedro Sul, PSD e PS deram as mãos para rejeitar os referendos que foram propostos. E isto diz muito da qualidade dos políticos na Primeira República e da qualidade dos políticos hoje, especialmente em termos locais. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.